Ele entrou aqui dentro achando que só precisava de uma dieta, mas um exame simples de rotina mudou completamente o rumo da consulta. No final dessa consulta, ele saiu com a decisão mais importante que ele tomou nos últimos 10 anos. Ele entrou aqui no consultório achando que só precisava de uma dieta para perder alguns quilos. Era um homem aparentemente saudável. Trabalhava, tinha família, levava uma vida normal, dormia mal às vezes. Mas quem dorme bem hoje em dia, né? Eu fiz algumas perguntas de rotina, conversamos um pouco, e então eu pedi um exame simples, um exame básico, e o que apareceu naquele resultado mudou completamente o rumo da consulta. Porque o problema que ele tinha, ele nem sabia que existia. No final daquela consulta, ele saiu daqui com uma decisão que nenhum dos dois esperava tomar. E olhando agora, foi provavelmente a decisão mais importante que ele tomou nos últimos 10 anos. E ao longo dessa história, você vai entender por que a glicose em jejum normal pode enganar muita gente e o que um exame simples pode revelar sobre o que realmente está acontecendo no seu corpo. O paciente dessa história se chama Rodrigo. Rodrigo tem 41 anos. É analista de sistemas, trabalha praticamente o dia inteiro no computador. É casado, tem 2 filhos pequenos e desde a pandemia passou a trabalhar em casa. E como aconteceu com muita gente, ele nunca mais voltou para a academia depois disso. A rotina dele é bem comum. Ele acorda por volta das 7 da manhã, toma café rápido, geralmente pão com manteiga ou pão com queijo, um copo de suco de laranja, e já senta no computador. A partir daí são 8, às vezes 10 horas sentado trabalhando. O almoço muitas vezes acontece na frente da tela mesmo. À tarde, ele come alguma coisa rápida, um biscoito, uma fruta, às vezes nada. E o jantar geralmente acontece tarde, 9, 10 da noite. O Rodrigo mede 1,78 m e pesava, na época da consulta, cerca de 115 quilos. Ele mesmo dizia que o problema era só o peso. Sempre foi um pouco mais pesado, mas nos últimos 2 anos ganhou uns 15 quilos sem perceber direito como. Quando eu perguntei se ele tinha tempo para se cuidar, ele respondeu uma frase que eu escuto muito no consultório. Eu não tenho tempo, tenho trabalho, tenho filho pequeno. Eu como o que tem, quando dá. Nada de extraordinário. Nenhuma história dramática, só a vida comum de muita gente hoje. Mas durante a conversa ele mencionou algumas coisas que chamaram minha atenção. Ele disse que estava sempre cansado, mas atribuía isso ao trabalho, ao estresse, à rotina corrida. Quem não está cansado hoje em dia, não é? Ele também comentou que estava com muita sede durante o dia e justificou isso, dizendo que ficava o tempo todo no ar-condicionado, em frente ao computador. Fazia sentido. Só que a sede era constante, mesmo quando ele bebia bastante água. E tinha também a fome. Ele comia, e 1 hora depois já estava com fome de novo. Achava que era ansiedade, que precisava se ocupar mais, cansaço, sede constante, fome frequente. Separadamente, essas 3 coisas podem não significar nada, mas juntas, com aquele perfil de peso e sedentarismo, para mim já eram um sinal. Então, eu pedi alguns exames básicos, nada sofisticado, glicose em jejum, hemoglobina glicada e insulina basal, exames que qualquer laboratório faz. Rodrigo voltou 1 semana depois com os resultados. Eu peguei o papel e comecei a olhar. A glicose em jejum estava em 108. Muita gente olharia esse número e pensaria: ah, está quase normal. Alguns laboratórios consideram normal até 99, outros até 110. Ou seja, muita gente simplesmente ignoraria esse resultado. Mas o número que realmente chamou atenção não foi a glicose, foi a insulina basal. Ela estava em 28. Quando eu vi aquilo, junto com o perfil dele, ficou muito claro o que estava acontecendo. Rodrigo olhou para mim e disse: mas doutor, a glicose não está normal. E ele tinha razão, em parte. O problema ainda não era a glicose. O problema era o que o corpo dele estava fazendo para manter aquela glicose aparentemente normal. O pâncreas do Rodrigo estava produzindo quase 3 vezes mais insulina do que o normal para manter aquele nível de glicose. Em outras palavras, o sistema ainda funcionava, mas estava forçando o motor no limite. E quando esse motor cansa, é aí que a glicose começa a subir de verdade. Rodrigo não tinha diabetes, mas estava em uma estrada de mão única em direção a ela, dirigindo com os olhos fechados. Para entender isso, imagine o seguinte: quando a gente come, principalmente carboidratos, o açúcar entra na corrente sanguínea. O pâncreas percebe isso e libera insulina. A insulina funciona como uma chave que abre as células do corpo para que esse açúcar entre e seja usado como energia.
Só que no caso do Rodrigo, as células começaram a não responder bem a essa chave. Elas estavam resistentes à insulina. Então o pâncreas faz o que qualquer sistema faria. Ele aumenta a dose, produz mais insulina. E por um tempo, isso funciona. A glicose continua aparentemente normal. Só que ter muita insulina circulando no sangue o tempo todo traz consequências. Mais fome, mais facilidade para acumular gordura, principalmente na barriga, mais cansaço, mais dificuldade para emagrecer, e esse ciclo vai se alimentando. Por que isso acontece? Normalmente por uma combinação de fatores: sedentarismo, alimentação rica em carboidratos refinados e açúcar, sono ruim, estresse constante. Rodrigo tinha os 4, e isso não é raro. Na verdade, milhões de pessoas vivem exatamente nesse estágio hoje, sem saber, porque o exame de glicose ainda está normal. Foi exatamente isso que estava acontecendo com ele. Então, nós decidimos fazer algumas mudanças, nada radical. A primeira mudança foi no café da manhã. Ele trocou o pão e o suco por algo simples: ovos, queijo e café sem açúcar. Só isso já muda completamente a curva de insulina da manhã. A segunda mudança foi movimento. Não academia, não protocolo complicado. Só uma caminhada de 20 minutos depois do jantar. Todos os dias. Porque quando o músculo se movimenta, ele consome glicose sem precisar de tanta insulina. É uma das ferramentas mais simples e mais subestimadas no controle da glicemia. Rodrigo voltou ao consultório 90 dias depois. E os resultados foram interessantes. A insulina basal caiu de 28 para 17. Ainda não era o ideal, mas a direção mudou. E o peso? Ele perdeu 6 quilos. Sem dieta radical. Só reorganizando o que comia e quando comia. Mas a decisão mais importante que o Rodrigo tomou naquele dia não foi sobre comida. Foi a decisão de não ignorar mais o que o corpo estava tentando dizer. Porque a verdade é que o corpo começa a avisar muito antes de algo grave acontecer. O problema é que esses sinais são silenciosos. Cansaço a gente atribui ao trabalho, sede a gente atribui ao calor, fome a gente atribui à ansiedade. E a glicose normal? Essa talvez seja a armadilha mais perigosa, porque ela pode estar normal enquanto o pâncreas trabalha 3 vezes mais do que deveria para manter tudo funcionando. Muita gente só descobre isso quando o sistema já está esgotado, quando o diagnóstico de diabetes já chegou. Rodrigo teve sorte, não porque o exame era caro, ou o problema era raro, mas porque ele decidiu olhar para isso antes que fosse tarde. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já percebeu algum sinal assim no seu corpo? Cansaço constante, sede frequente, fome que parece nunca passar? Conta aqui nos comentários. Às vezes, o que você escreve pode ajudar alguém que está assistindo esse vídeo agora e ainda não percebeu os próprios sinais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal Casos do Consultório. Toda semana tem uma nova história e cada uma revela algo que a maioria das pessoas não sabe sobre o próprio corpo. Nos vemos no próximo caso.